we fight for it. Então é isso, né? Nós não imploramos pela liberdade, nós lutamos por ela. Não existe outra maneira. Só que como é que se luta pela liberdade? Você acredita num pedaço de papel escrito que você tem liberdade? Não. Na Polônia, um grande homem lutou por ela. Karol Wojtyła, Papa João Paulo II. Ele, como Papa, fez a sua primeira homilia, sua primeira missa ainda na Polônia comunista e pronunciou uma palavra proibida. Solidarność. Solidariedade. Ele pronunciou essa palavra várias vezes até que todo mundo que estivesse na missa falasse também Solidarność. O Partido Comunista polonês tinha permissão de mandar prender tanto o Papa quanto todas as pessoas que ali estavam. Só que ele é um chefe de Estado. Era um chefe de Estado. Ele fez a mesma coisa no México. No México era proibido usar a batina. As igrejas no México, elas pertencem até hoje ao governo mexicano, porque elas foram roubadas na Guerra Cristera. Um pouco antes de Plutarco Elias Calles já começou a fazer isso. Hoje, quem abre a catedral da cidade do México não é alguém que é funcionário da arquidiocese. É o membro do governo, até hoje. E era proibido usar batina, só que o chefe de Estado usou batina. Papa. E ele ainda pediu para que os padres também usassem. Aí ele visitou o México uma vez, o governo foi lá, não, nós pagamos a multa. Visitou o México pela segunda vez, nós vamos dar como indulto. Terceira vez, quarta vez, quinta vez. Ele visitou o México 6 vezes. E sem levantar uma única arma, ele conseguiu derrubar a lei que impedia os padres de usarem batina no México. Sem levantar uma única arma, ele permitiu que a palavra Solidarność pudesse voltar a ser permitida na Polônia. O que nós estamos vivendo hoje passa por essa via espiritual. Vocês precisam cobrar as lideranças espirituais. Os padres, os bispos, os pastores. Hoje eu vi um vídeo de um pastor cobrando a bancada evangélica, um pastor de Minas Gerais, falando da necessidade de lutarmos pela liberdade e por aquilo que acreditamos. Está evidente que a liberdade já está tolhida no Brasil. Não é que ela será tolhida. É que fica feio sair prendendo todo mundo agora. Quando eu falo ficar feio, não é brincadeira não. É que realmente vai ficar um climazinho não tão agradável para aqueles que já estão prendendo pessoas por causa do cerceamento da liberdade. A boa notícia é: nós nascemos para lutar pela nossa liberdade. Porque a liberdade, ela não é algo que alguém dá a você. Todo ser humano nasce livre. Ninguém concede liberdade. Senão não seria liberdade. Seria um indulto. Você já nasceu livre. Primeiro, por causa do sangue do Cordeiro. Você nasce livre por causa de Deus. E depois, porque os governos precisam se submeter a essa liberdade que lhe foi dada por Deus. É um combate espiritual que nós estamos vivendo. Por isso eu alerto tanto contra o desânimo, contra a tristeza. Nós não podemos desanimar. Precisamos continuar lutando pela nossa liberdade. Ninguém dá liberdade a você. A única pessoa que pode te dar liberdade, ela já te deu desde o momento do seu nascimento. É um momento crucial que nós estamos vivendo. Não podemos baixar a cabeça. Não podemos nos submeter. Precisamos manter essa liberdade. Lutar por ela.
Não implorar por ela. Não implore pela liberdade. Lute pela liberdade. Você recebeu essa liberdade desde o momento que você recebeu a existência. Na concepção. Desde o início da sua existência. Não é uma liberdade que alguém te deu porque está num pedaço de papel chamado Constituição, lei tal. Não, 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 não. Você recebe desde o momento da sua existência. E ai daqueles que quiserem tolher a sua liberdade. Porque serão punidos aqui e na eternidade. Às vezes eu sei que a batalha pode parecer dura. Vocês acham que é fácil lembrar que a Polícia Federal, que eu tanto admiro, tanto defendo, tanto quero que avance contra os corruptos, apontou uma arma para minha esposa grávida? Às vezes eu não quero nem ficar lembrando disso. De tanto que dói. Não é fácil saber que a Polícia Federal violou a minha casa. Mas nós não estamos aqui para desistir. Os maus às vezes querem nos cansar. Mas nós não iremos descansar. Nem iremos nos cansar. Precisamos continuar firmes nessa luta pela nossa liberdade. E não é uma liberdade apenas de imprensa, de opinião, é de vida. Liberdade para amar e adorar a Deus. Que o Fachin está querendo impedir. Não é só uma liberdade de imprensa que Barroso e Alexandre de Moraes querem impedir. Repito, quando eles estavam tolhendo a liberdade das pessoas, da dignidade humana desde a concepção, muita gente falava assim: ah, mas esse tema do aborto não é tão importante assim, né? A gente tem economia, a gente tem problemas econômicos, financeiros, de criminalidade. Todo mundo fica, né? Eu via muita gente falando na época da campanha: não, mas é que... Não, eu concordo, realmente, esse negócio é meio atroz. Sabe, pô, triturar a criancinha na barriga da mãe. Eu falei isso em TV aberta. Vocês viram o que aconteceu, né? Agora você está entendendo a gravidade de lutar pela vida desde a concepção. Eles começam ali. Que é tolher a liberdade do indivíduo, da dignidade humana desde a sua concepção. Desde a sua existência. Depois vão tolhendo um pouquinho ali, um pouquinho. Quando você menos percebe, você tem jornalista sendo preso. É óbvio que eles vão tentando consertar os erros. Primeiro era blogueiro. Aí depois, não, fica feio. Agora botaram aí jornalista bolsonarista no Oswaldo Eustáquio. Eles vão tentando consertar até que aquilo fique algo aprazível. Mais palatável. Mais palatável, que não fique tão agressivo. Ou vocês pensam que os genocidas começaram fazendo genocídio do nada, num estalar de dedos? Hitler não começou a matar judeus e cristãos da noite pro dia. Stalin não começou a matar as pessoas do nada, assim, da noite pro dia. Há todo um processo. A Guerra Cristã no México começou com passeatas de mulheres católicas nas ruas pedindo liberdade religiosa. As passeatas podiam acontecer, depois não podiam mais. Como é que a história terminou ali? Enforcando um coroinha em cada poste no México. Sobretudo no estado de Jalisco. Depois usaram a igreja de Zapopan como estábulo para cavalos. Eles entravam na igreja a cavalo para mostrar superioridade. Matavam os padres celebrando a missa. Vocês acham mesmo que eles vão parar ali só prendendo jornalista? Não, eles não vão.
Agora fica dormindo. Não avisa o seu amigo, não. Não compartilha o vídeo pra você ver. Pra orientar cada vez mais pessoas. Alertar cada vez mais pessoas. Eles começam proibindo aqui, proibindo ali, prendendo aqui, prendendo ali. Depois eles terminam matando. Não é brincadeira. Ou nós acordamos, sempre naquela via que eu falei, espiritual, pedindo a Deus luz e sabedoria e força, sobretudo, a força que vem do alto, do Paráclito, do Consolador, ou nós não teremos como lutar essa batalha. Essa batalha não é uma batalha que se luta com estratégia, com tecnocracia, com decoteles. É uma batalha que se luta com pessoas com o coração fincado em Deus. A nomeação do Decotelli, vocês acham que é dica de algum conservador? Brasil? Ala ideológica, né? Não é. É a tecnocracia, que acha que pode vencer essa batalha com conversinha, bate-papo. A gente tem que amenizar um pouco. Estão prendendo jornalistas. Estão promovendo o assassinato de anencéfalos. Ah, não, vamos dialogar. Vamos dialogar. Vamos conversar. Os responsáveis por esses crimes precisam estar na cadeia. Não se pode assassinar uma criancinha no ventre da mãe sem ter uma pena dura. Começa assim. Aí depois vai liberando, vai colocando uma... Repito, estou sendo bem prolixo aqui, mas é necessário. Eu quero explicar. Eu quero que isso fique bem claro para você. Eles começam com aborto. Que nem aborto é, né? A palavra aborto não é isso. Começam assassinando as criancinhas. Depois calando os pastores e padres. Depois prendendo pastores e padres. Depois proibindo a religião. E depois matando. É hora de acordar.